Bom, bem-vindos a mais um vídeo sobre gravitação. A gente estava falando sobre o conceito de métrica numa variedade e vamos tentar formalizar um pouco a métrica e também relacionar com a ideia que muitos de vocês já viram na métrica como um tensor Gemini que levanta índice, abaixa índice, de tensor covariante para contravariante. Quem não viu isso ainda, não se preocupe, vou falar sobre isso, mas para quem já viu, eu vou tentar relacionar a métrica de um ponto de vista mais formal com essa métrica mais operacional, né? A métrica, ela tem várias utilizações na variedade. A gente já viu algumas delas. No último vídeo, a gente mostrou que a métrica é uma estrutura que é colocada de forma externa na variedade e a gente usa ela para medir distâncias ou tamanho. Vou colocar distâncias, mais distâncias entre aspas, porque o que é uma distância ainda não é algo. Acho que está um pouco sem foco, vou trazer o foco. Não sei se melhorou muito. Distâncias no sentido de que no espaço-tempo não vai ser o tamanho de uma reta ou da menor distância entre dois pontos. Distância espacial vai ser uma distância espaço-temporal. Então a gente tem que encarar essa ideia de distância não necessariamente como uma distância física. Pode ser uma distância mais matemática. Então a métrica, talvez o principal papel dela seja esse, de medir distância. E se você pensar, mesmo a distância física, nós precisamos de alguma régua, de alguma forma de fazer essa medida. No espaço euclidiano, coordenadas euclidianas x, y, z, a gente sabe mais ou menos como fazer a medida entre dois pontos. Você tem x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Porém, se você passa por um outro sistema de coordenadas, por exemplo, r, θ e φ, não é a mesma coisa, né? Claro, se for uma reta radial, por exemplo, um movimento de reta radial, basta você tomar R2 menos R1, vamos dizer que aqui seja o ponto zero, e você tem o tamanho dessa reta, mas já muda completamente para a forma que a gente tinha utilizando as coordenadas x, y, z, porque o ângulo θ e φ não vão entrar nessa medida de distância. Então, a métrica tem esse papel de medir a distância, mas ela vai ter vários outros papéis nas teorias de gravitação. E o principal papel dela, provavelmente, vai ser que ele vai carregar informações sobre a curvatura do espaço-tempo. E aí talvez o principal problema da realidade geral vai ser esse. A métrica vai carregar ao mesmo tempo informações sobre a curvatura do espaço-tempo e sobre o sistema de coordenadas utilizado. Então a gente vai precisar tendo a métrica, saber diferenciar o que da métrica está embutido a curvatura e o que da métrica está embutido apenas uma mudança de sistema de coordenadas, porque às vezes o espaço não tem curvatura nenhuma, mas está escrito num sistema de coordenadas que você olha a métrica e não tem como saber. Você não sabe se o espaço é curvo ou não. E aí vão entrar os tensores de curvatura, que a gente vai falar mais para frente,
que vão te dizer realmente se o espaço é curvo ou não. Vão ser uma maquininha que você insere a métrica e ele te diz, ó, o espaço é curvo ou o espaço não é curvo e qual é a intensidade da curvatura. Então, posto essa discussão, vamos tentar formalizar um pouco o que a métrica é. A métrica vai ser, a gente pode dizer que a métrica é uma forma bilinear, geralmente disse isso, mas essa palavra forma, ela é muito utilizada e às vezes é utilizada para coisas diferentes. Por exemplo, dizer que a métrica é uma forma bilinear, às vezes a pessoa pode confundir isso com uma dois forma, mas não. Uma forma bilinear é só um operador ou uma matriz que atua em dois objetos de forma linear em ambos. Só isso. Não é uma dois forma. A métrica não é antissimétrica. Pelo contrário, ela é simétrica. A métrica vai ser uma fórmula bilinear simétrica. Ou seja, vai ser um operador que atua em dois objetos e ela vai ser não degenerada. Então eu vou falar o que é isso. Certo? Então ela vai atuar em quê? Ela vai atuar em dois vetores. Um vetor e outro vetor. E vai te dar um número. Certo? Qual é o tensor que atua em dois vetores e te dá um número? É um tensor do tipo 0, 2. Ok? É tensor que pertence à variedade e tipo 0, 2. Ou seja, a métrica vai ser um objeto componentes G mini D x mi cross D x ni no sistema de coordenadas x mi. Tá? Esse aqui está escrito num certo sistema de coordenadas. Muitas vezes, para escrever ele de uma forma meio abstrata, a gente troca o mini por AB, para dizer que na verdade a gente não escolheu o sistema de coordenadas ainda. A gente pode ver das duas formas. Mas no fundo ele é um objeto, ele é um tensor que atua em dois vetores. Ok? Isso aqui é a métrica. Tá. Ele é simétrico, ou seja, G aplicado em U V é igual a G aplicado em VU. Isso quer dizer que ele é simétrico. E o que é não degenerado? Não degenerado é o seguinte. Deixa eu pensar aqui para melhor explicar isso. Certo? Uma forma de dizer isso é o seguinte. Se eu tenho a métrica aplicada em UV e U diferente de 0, existe ao menos um V. Peraí. Isso. Existe ao menos um V tal que G UV diferente de 0. Por que isso? Se eu não tiver essa propriedade, eu posso ter que G U para qualquer V igual a 0. E isso aqui basicamente permite que eu tenha uma métrica do tipo G igual a 0. Ou, em outros termos, talvez uma forma mais fácil de compreender, isso aqui permitiria que
que isso aqui faria com que a métrica não fosse necessariamente inversível. Eu não poderia garantir, ou talvez até eu não poderia garantir que eu teria um G mini a menos 1. E como eu já falei nas aulas anteriores, eu posso usar essa ideia aqui de GU pontinho para fazer um mapa entre o espaço vetorial, tangente e o espaço cotangente da variedade. Então existem algumas sutilezas nessa ideia de não degenerada. Por exemplo, se ela for degenerada, você não garante que ela é inversível, ou ela não é inversível automaticamente, isso aí eu não sei, eu teria que pensar. Você não pode fazer esse mapa entre TPM e TP*M que seja 1 para 1, porque isso aqui poderia ser você não teria nenhum objeto, nenhum tensor em TP*M, nenhum covetor em TP*M que corresponde ao U em TPM. Então teriam vários problemas, certo? Na prática acontece o seguinte, essa questão de não degenerada. Uma forma bilinear simétrica a gente sempre pode representar como uma matriz simétrica, N por N, certo? Existe um teorema que diz que essa matriz simétrica N por N sempre pode ser diagonalizada. Tem que ser simétrica. Ok? Eu posso diagonalizar. E eu também vou poder pegar a diagonal e redefinir meus vetores de forma que a diagonal assuma apenas 3 valores, ou 1, ou menos 1, ou 0. Ok? Não degenerada quer dizer que não pode ter nenhum zero, certo? Por quê? Por que não? Vamos ver as consequências de ter zero. Se tiver um zero, o determinante da métrica vai ser zero. Se o determinante da matriz é zero, a gente não consegue inverter ela. Então, se ela for degenerada, acho que eu respondi minha própria pergunta. Se ela for degenerada, eu não posso inverter, certo? Se ela não for degenerada, a minha diagonal vai ser 1 ou menos 1. Ok? Então, voltando à métrica, é um operador bilinear simétrico. Escrito em componente, ele é G mini dx mi cross dx mi. Essa é a métrica. Muitas vezes em física a gente faz um abuso de linguagem e escreve isso aqui como dx mi dx ni. A gente vai cometer esse abuso de linguagem aqui também, certo? Mas pensar que esse dx_mi não é a diferencial. Ele se transforma como se fosse a diferencial, porque a gente sabe que é um forma. Se transforma como se fosse a diferencial, mas ele não é uma diferencial, certo? Ele é, na verdade, isso aqui. Isso aqui é um abuso de linguagem. Muita gente, a gente vê a métrica apenas como um G mini, certo?
Isso aqui são os componentes da métrica. E qual é o primeiro papel da métrica? É tirar o que seria o produto escalar ou equivalente ao produto escalar entre dois vetores. Então, se eu tenho dois vetores U e V, o produto escalar ou equivalente, né, seria aplicar o G a UV, certo? Isso aqui é o que? É G mini dx mi dx ni aplicado a U rho d rho V sigma d sigma, certo? E a essa altura eu acho que vocês já conseguem fazer essa conta sozinhos. Tentem. Isso aqui vai ser G mini U mi V ni. Tentem passar daqui para aqui, certo? Aplica esse nesse e vai dar exatamente isso, ok? E chamar atenção que isso aqui vai ser igual a VU, porque a métrica é simétrica, tá? Então faça esse exercício também, mostre que G aplicado a VU vai dar o mesmo G mini U mi V ni. Então temos dois exercícios aí bem simples, mas que ajuda a praticar. Vou ficar por aqui e no próximo vídeo a gente volta a falar da métrica. Então, um abraço.